Eis aí, amados irmãos, o tema do nosso estudo desta manhã. Nossa força está no Senhor. Graças a Deus. Nossa força está no Senhor, exclusivamente no Senhor. Nosso versículo inicial se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir rapidamente aos irmãos. Você que está assistindo essa mensagem, esse estudo pela gravação no YouTube, seja muito bem-vindo. Se você é novo aí em contato com os nossos vídeos, amados, quero dizer que estamos à disposição de vocês. Pode entrar em contato conosco, tá? Nos escrever, fique à vontade, tá bom? É um prazer poder estar à disposição dos irmãos e ser usado por Deus como um instrumento para que a graça seja revelada aos seus corações, tá? Então sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Se você quiser entrar em contato com a gente, entre em contato pelo WhatsApp, esse número que está aí na tela para você, você pode escrever por esse número do WhatsApp e além de mandar um alô para a gente, marcar sua presença, dizer que está nos assistindo, você pode também e deve participar da nossa lista de transmissões. É só você colocar esse número aí no seu celular registrado, entrar em contato com a gente e falar assim: abençoado, eu quero participar da lista de transmissões, tá? Se você fizer isso, nós vamos colocar o seu número na lista e você vai receber conteúdo em graça quase todos os dias no seu celular, tá bom? Então é só solicitar que nós teremos o prazer de colocar o seu número em nossa lista de transmissões, tá? E também, por fim, antes de ler o versículo inicial, eu quero convidar você que está pela gravação a ser um patrocinador do nosso trabalho. Nós estamos precisando muito, amado, do seu apoio para que nós consigamos realizar os nossos projetos. Então, se esse ministério tem sido bênção na sua vida, se tem aberto, se está abrindo o seu entendimento para a palavra da graça, né? A sua família tem sido abençoada, a sua vida, né, está sendo iluminada, né, através do nosso trabalho. Então peço a você que dê o respaldo, meu amado, para que nós possamos alcançar ainda mais vidas e consolidar cada vez mais o nosso trabalho em nome do Senhor Jesus. Vamos ler então, amados, o versículo inicial, Efésios 6:10. No mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém, graças a Deus. Santíssima Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, mais que vencedores, eleitos de Deus, igreja sem ruga, sem mácula, libertos do império das trevas. Amém. Meus amados, no nosso estudo de hoje, nós vamos verificar que a força que nós precisamos em nossas vidas para vencer as circunstâncias, para vencer o mal que possa vir contra nós, seja ele qual for, essa força, primeiro, ela já está em nós, e nós vamos aprender hoje como ativar essa força, como fazer com que essa força que é de Deus e que está em nossas vidas, como é que ela pode estar ativada a nosso favor, nos ajudar a vencer circunstâncias, a alcançar objetivos, né? Enfim, usar essa força a favor da nossa vida. Como a gente pode fazer isso? Essa força realmente está em nós? Vamos caminhar nesse conhecimento hoje para a gente entender um pouquinho mais disso. E isso é importantíssimo, é fundamental, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Né? Nós que caminhamos aí em graça e temos o mundo inteiro para enfrentar, né, por assim dizer. A cada dia a gente tem lutas e lutas, né? Como costuma se dizer, tem um ditado aí que é até um clichê, mas é que é válido a gente lembrar dele, que diz que nós matamos um leão a cada dia, né? Cada dia que a gente acorda é uma luta para se vencer, né? E temos que agradecer a Deus por isso e principalmente agradecer a Deus por Ele nos fazer entender que a força necessária para nós vencermos toda circunstância e todo o mal já está em nós. E que nós não precisamos de ir atrás de subterfúgios humanos, de sacrifícios religiosos, sabe, de pagar preço daqui e de andar de joelho no pó ali e sobe um monte, sacrifica daqui, sacrifica dali. Nós não precisamos disso. Amados, infelizmente, abençoados, por falta de entendimento, nós vivemos muitos anos buscando força. A força espiritual que, repito, já está em nós, porque Deus habita em nós, o Espírito Santo está em nós, mas nós, por não sabermos disso à época da religião, nós vivíamos buscando força em outras coisas. Então, por exemplo, nós buscávamos força, por exemplo, no líder espiritual, no pastor, no bispo, no padre, no apóstolo, seja lá quem fosse, né? A gente vinha buscando força, não, porque o meu pastor ora muito, porque o meu pastor é abençoado, porque o meu padre é um homem de Deus, porque o meu bispo é isso e aquilo. Ficávamos buscando forças em homens, né?
Eu me lembro muito bem, abençoados, que na congregação que eu participei por mais tempo na minha vida, que era uma congregação pentecostal, o pastor vivia batendo no peito e dizendo, né, que ele fazia, acontecia. Olha, vocês podem passar nessa campanha, porque eu fiz jejum durante 7 dias essa semana. Então você ia passar na tal campanha, entre aspas, para entrar na fila, receber um objeto ungido, ou um óleo ungido na cabeça, ou qualquer outro tipo de objeto ungido, entre aspas, né? Receber uma oração forte, mais uma vez, aspas, né? Oração forte, ou o que quer que seja dessas bobagens, né? A gente ia atrás disso confiando no jejum que o pastor fez, que o pastor foi no monte 7 dias, ele passou 7 dias no monte, então ele está poderoso. E a gente ficava buscando, eu particularmente pensava assim, né? Eu olhava o líder, puxa, meu líder está pegando fogo, puxa vida, ele foi no monte essa semana, ele, sabe, orou muito lá e jejuou, então eu me apegava naquilo, eu achava que eu buscava força no homem, ou eu buscava força no meu próprio sacrifício religioso, né? Principalmente, amado, no tal jejum. Eu sempre buscava muita força no jejum. Porque eu vou fazer jejum para me santificar, para estar mais forte, para enfrentar isso e aquilo. Amado, isso é uma visão completamente antibíblica, principalmente no que tange a nova aliança. É claro que o jejum teve lá a sua importância, ele fez parte dos mandamentos da lei. Até mesmo o próprio Jesus de Nazaré ensinou os judeus a jejuar. As pessoas hoje se apegam muito nisso, né? Cristiano, você fala contra o jejum, mas nós vemos Jesus lá ensinando a jejuar. Amado, a gente não nega isso, realmente está escrito. Mas ele ensinou para quem? Em que dispensação? Foi na graça? Não, Jesus estava debaixo da lei. Jesus de Nazaré nasceu debaixo da lei. E por quê? Porque ele veio para cumprir a lei. Óbvio. E uma vez que ele estava debaixo da lei, ele ensinou os judeus a jejuar, porque naquela época o jejum fazia parte do contexto deles ali, da religião deles. Só que Jesus ensinou eles a fazer o jejum sem a hipocrisia dos fariseus. Que os fariseus faziam jejum de maneira hipócrita, para aparecer, né? Deixavam o rosto desfigurado, não penteavam o cabelo, né? Então Jesus falou, olha, quando vocês forem jejuar, passa um óleo na cabeça, que o óleo era um cosmético, né? Um azeite, né? Então passa um azeitezinho para pentear o cabelo bonitinho, lava o rosto, para vocês não ficarem como os hipócritas aí, que ficam se mostrando que estão jejuando. Então Jesus ensinou ali os judeus a não serem hipócritas religiosos. Só que nós estamos agora, amados, na nova aliança. A nova aliança não tem jejum, a nova aliança é a presença de Cristo em nós. Mas por não entender isso, eu particularmente, e certamente muitos de vocês que estão aí ao vivo, ou de vocês que estão pela gravação, muitos viveram também buscando força em jejum. Amado, sem brincadeira, abençoado, teve acho que foi essa semana que passou agora, eu estava vendo, apareceu para mim uma postagem em uma dessas redes sociais, se eu não me engano foi no Instagram, e no Instagram apareceu para mim uma postagem de uma igreja fazendo... conclamando, acho que era até um link patrocinado, né? E a igreja, a denominação, conclamando as pessoas a fazerem um jejum, adivinha de quê? De refrigerante. A minha esposa faz jejum de refrigerante há 4 anos. Ela não bebe refrigerante. Gente, você pode até achar, Cristiano, você está inventando isso aí, amado? Claro que eu não estou inventando. Eu fiquei abismado. Jejum de refrigerante. Então você vai ficar 1 semana sem beber refrigerante em prol de algo lá espiritual. Vocês entendem a minha perplexidade com isso? Tudo bem, beber refrigerante, em excesso principalmente, não faz bem. Agora, qual o sentido disso? Fazer um jejum na igreja de refrigerante? Jejum algum, no que tange a esse jejum físico de ficar sem comer ou sem beber, isso não faz nenhum sentido à luz da graça. A gente já vai ler isso, você já vai ver isso com a gente, né? Agora imagina isso, você está numa igreja, o pastor vai fazer um jejum de refrigerante. Amados, os camaradas querem privar as pessoas de tudo. Olha, refrigerante em excesso faz mal? Faz. Se você puder cortar é bom? É. Mas o que a igreja tem a ver com isso? Isso é a vida pessoal de cada um. E mais, o que deixar de beber refrigerante vai ser positivo para mim espiritualmente? Materialmente, sim. Por causa da saúde. Mas espiritualmente, qual o sentido disso? Então vocês veem que a religião, eles não têm mais o que inventar, abençoados. Eles inventam de tudo. E quando a gente pensa que eles já chegaram no fundo do poço, dessas invencionices religiosas, eles cavam mais fundo esse poço.
Então, amados, nós vivíamos como esse sistema aí, buscando força em coisas da lei, em sacrifícios religiosos, em jejuns, em vigílias, em isso e aquilo, ou no homem, no líder. Amado, olha só. Quando nós buscamos forças em obras da lei, ou em qualquer coisa religiosa, nós estamos confiando na carne, não no Espírito. Veja o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Veja só. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Meus amados, se vocês verificarem o contexto, a carne é justamente o aspecto religioso. No contexto dessa passagem, o Paulo chega a dizer que o que ele viveu antes na religião dele, ele considera como esterco. Ele fala, gente, a religião que eu vivi, aquilo é esterco para mim, eu considero perda por amor a Cristo. Vocês entendem isso? Então, esse contexto aqui, confiar na carne é isso, é confiar na sua posição religiosa, no seu mover religioso, sabe? Então, quando nós vivíamos assim, nós estávamos confiando na carne. Vou fazer um jejum aqui, ficar sem comer para buscar força. Estava confiando em quê? Na carne. Eu confio no meu pastor que orou, que pagou o preço, que foi ao monte, não sei o quê. Eu estou confiando na carne. Não, amado, o nosso chamado é confiar no Espírito. Vocês querem ver um exemplo? Por que nós descartamos, graças a Deus, na minha vida, eu descartei há muitos anos o jejum, desde que a minha mente foi iluminada pela graça? Vamos ver aqui, ó, Marcos 2, vamos ler do 18 ao 20. Veja só, primeiro 18 aqui. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Olha só, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Por quê? Olha a pergunta deles. Eles vieram confrontar Jesus. Os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam. Por que os seus não fazem isso? A mesma coisa nos apontam hoje, né? Ora, mas a Assembleia de Deus jejua, mas a Igreja Batista jejua, mas a Igreja fulana de tal jejua, por que o seu ministério não jejua? Aí Jesus respondeu, né? E disse-lhes Jesus, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? O esposo é Jesus. Nós já estamos casados com ele, né? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Ó a palavra. Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas eu vou dizer uma coisa que é forte, mas que é real. O jejum, ele é uma afronta à presença de Cristo em nós. Porque o esposo está presente e o esposo disse, olha, enquanto eu estou aqui, não podem jejuar. Eles não vão participar disso, porque eu estou com eles não precisam disso. O que Jesus está dizendo? Enquanto eu estou com eles têm a força que eles precisam. Eles não precisam de jejum. É isso que o esposo está falando aqui. Isso vale para nós hoje, por quê? Porque o esposo está em nós. Uma vez eu conversando com um religioso, né, ele defendendo o jejum, ele veio com esse negócio e falou assim, mas Cristiano, eu falei com ele, né, sobre esse versículo, aí ele falou assim, mas Cristiano, eu não estou vendo Jesus aqui comigo. Olha, amado, que palavra terrível, né? Mas ele falou isso, amado, para defender a visão dele do jejum. Falei, amado, tá aqui, ó, enquanto tem consigo o noivo, o esposo. Algumas versões é noivo, outras são esposo, né? O mais correto hoje é até esposo, porque estamos na nova aliança, e na nova aliança nós já somos casados com o Senhor, né? Então, aí eu falei isso, ele, mas Cristiano, ele falou lá, enquanto tem consigo o noivo, o esposo, mas ele estava lá com os discípulos, eu não estou vendo Jesus aqui comigo. Olha, amado, que coisa terrível. O abençoado negando a presença de Cristo na vida dele para defender uma visão errada. Eu falei com ele, amado, Jesus não está em você? A palavra de Deus diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se ele não está em você, tudo bem, em mim ele está. Eu falei para ele. E se o esposo, o noivo está comigo, o esposo agora, né? Se o esposo está comigo, então eu não jejuo. Porque se eu jejuar, eu vou estar afrontando a presença do esposo na minha vida. Aí, versículo 20. Aí, nessa conversa, esse irmão usou esse versículo aqui, ó. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ele está vendo, Cristiano? Falei, amado, do que ele está falando?
da sua retirada para a morte. Ele falou, nesses dias os meus discípulos vão jejuar porque eles estarão tristes. E o jejum era assim um símbolo também de tristeza, né? Era uma cerimônia que também denotava tristeza. Então Jesus falou, eles vão jejuar nesses dias que o esposo for tirado. Só que, amado, o esposo ressuscitou e voltou e hoje habita em nós. Vocês entendem isso? O esposo habita em nós. Então ele falou, enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Ah, mas Cristiano França na igreja primitiva jejuava. Claro, amados, porque fazia costume da vida dos judeus isso. E foi muito difícil, né, no início, a igreja primitiva, principalmente os judeus, abandonarem as obras da lei. Por isso que havia muitas práticas ainda no meio deles lá. É por isso que a carta aos Hebreus fora escrita, inclusive. Nós temos uma mensagem recente que nós colocamos aí, o motivo da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita justamente para os hebreus, que eram uma igreja formada de 100% de judeus e que tinham costumes, viviam ainda debaixo da lei, apesar de conhecerem Jesus. Então o apóstolo escreveu aquela carta para quê? Para dissuadir os hebreus a abandonarem as obras da lei. É por isso que você vê na igreja primitiva ainda muitas práticas da lei. Mas o fato é que o Senhor Jesus aqui deixou claro, enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Outras pessoas se apegam em Paulo, né? O apóstolo Paulo jejuou, Cristiano França. Fez vigília. Eles pensam que Paulo foi para uma sinagoga ou para um salão qualquer e ficou de madrugada orando e pagando preço lá. É isso que vocês pensam, amados? Você que está debaixo da lei ainda, se você está aí ouvindo a gravação pelo YouTube, amado, com todo respeito eu te falo, não é isso. Vigília nunca foi isso. Essa vigília de ficar de madrugada acordado orando, pagando preço. Amado, quantas vezes eu vivi, principalmente pentecostal, vivia lá pagando preço de madrugada no salão da igreja lá. Quantas vezes eu dormia ajoelhado, abençoados? O pastor colocava a gente de joelho, vai orar aí de madrugada, irmão, de joelho. Aí a juventude inteira e as pessoas que iam na vigília, todo mundo ajoelhado. Daqui a pouco tá lá o Cristiano roncando. Porque eu estava ajoelhado com a cabeça no banco assim, cheio de sono e ia embora. Roncava ajoelhado à vontade. Quer dizer, quanta bobagem, quanta perda de tempo, quanto sacrifício de tolo nós fazíamos, né? Ah, porque de madrugada Deus nos ouve, porque de madrugada é mais poder. É tanta tese besta, amado. Desculpe a palavra, mas é tanta tese idiota. Quanta idiotice nós vivemos no meio do sistema. Quanta enganação sem fundamento bíblico. Um dos textos que as pessoas usam sobre Paulo é esse aqui, ó. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos 4 e 5. Antes, em tudo, recomendando-nos como ministros de Deus, em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, olha, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns. As pessoas pegam só o finalzinho, a vigília e o jejum aqui nesse versículo, desse trecho. Mas e o açoite? E as prisões? E os tumultos? Isso ninguém quer, né? Ah, Paulo fez vigília, Paulo jejuou. Ah, mas Paulo também sofreu açoite, você não quer sofrer? Amado, você não está claro aqui, muito claro, aliás, aqui, que Paulo está falando de quê? De coisas difíceis, de lutas, trabalhos, angústias, prisões. Ou seja, a vigília aqui não é que ele ia para um lugar ficar lá falando em línguas, entre aspas, rodopiando na igreja e orando de madrugada. A vigília não era isso. A vigília, amado, era não ter onde dormir. Por causa do seu desempenho ministerial, né? Paulo vivia viajando, Paulo era perseguido, Paulo era atacado, muitos queriam matar o apóstolo Paulo. Então, por causa disso, às vezes, Paulo não tinha nem onde dormir, amado. E tinha que fugir daqui, andar de madrugada dali. Essas eram as vigílias dele, era luta. Era não ter como dormir, é porque está preso, é porque isso, porque aquilo. Não é vigília de ir para um salão, ficar lá orando de joelho de madrugada, como se a madrugada fosse especial, como se a madrugada fosse mais poderosa, para sacrificar. Uma bobagem isso. Quando Paulo fala em vigília, aqui ele está falando de trabalho, de tumulto, de prisões. O jejum aqui é não ter o que comer. Paulo fala em outra ocasião, eu tive fome, passei por muitos jejuns. Paulo fala, por que ele fala isso? Porque muitas das vezes não tinha nem o que comer, meu amado. Por isso Paulo fala, né? Quando ele recebeu, por exemplo, lá a contribuição dos filipenses, ele fala, Filipenses,
Eu sei ter em abundância, mas eu também sei padecer necessidade. Porque muitas vezes Paulo passou necessidade, não tinha nem o que comer. Por isso o jejum. Não é jejum cerimonial que Paulo fazia aqui. Vocês entendem que isso não tem sentido? Você buscar força nisso. Vou fazer uma vigília para ficar forte, para espiritualmente me robustecer. Isso é bobagem religiosa, amado. A força que você precisa, você não tem que buscar em lugar nenhum. Ela já está em você. Você tem apenas que, pela fé, aprender a ativar, entre aspas, né? Essa força, ou seja, a usar essa força a seu favor. Amado, quer ver como esse negócio de vigília não faz sentido? Olha só um texto interessante que eu trouxe aqui para vocês. Salmos 139, versículos 11 e 12. Veja só. Aqui o salmista diz: se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti. Aqui o salmista está exaltando a Deus, né? E está falando que não há limites para Deus. Aqui o salmista está falando da onipresença, da onisciência de Deus. E ele fala assim, olha, nem a escuridão pode apagar os seus olhos. Então se eu disser para a escuridão me cobrir, ainda assim, né, o Senhor vai me olhar, vai me ver. Que palavra maravilhosa, né? Então ele fala aqui, nem ainda as trevas são escuras para ti. Veja o que ele diz aqui, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, Deus, amado, não está submetido a esse conceito humano de noite e de dia. Deus não está submetido a isso. Essa coisa de noite e dia é coisa humana. Somos nós que vivemos nessa terra, nessa matéria. Nós que estamos submetidos a essa rotação da terra. Né? Então, em certo momento, o sol está batendo de um lado da terra, em um outro momento, o sol está batendo de outro lado. E aí, a noite e o dia se faz assim. Isso nós humanos estamos submetidos a isso. Deus não. Para Deus não tem essa de dia, de noite. Vou orar de madrugada porque Deus vai me ouvir. Porque a madrugada é poderosa, porque a madrugada é sacrificial. Meu amado, tudo isso é bobagem. Você pode orar de madrugada? Claro que você pode. Mas não há diferença orar de madrugada, orar de dia, orar de tarde. As pessoas vão para o monte para sacrificar mais, porque lá é supostamente mais santo. Isso tudo é bobagem, amado. Você pode ir para o monte orar? Até pode. Não é proibido, não. Mas entenda que tanto faz orar no monte como orar na sua casa. Ou no cantinho no seu trabalho. Tem um intervalozinho no seu trabalho, quer orar? Vai para o cantinho, ora lá. É a mesma coisa, orar no trabalho, orar no seu quarto, orar em casa, orar no monte, dá na mesma. Entendem isso? Então buscar forças nessas coisas religiosas não faz sentido algum, meus amados. Não faz qualquer sentido. A nossa força está exclusivamente no Senhor. A força não está no pastor, no bispo, no padre. A força não está em qualquer líder religioso. A força não está no jejum. A força não está no paga-preço, na madrugada orando, em vigília ou no monte. Não, a força está no Senhor. E na fé que nós temos, e na armadura de Deus que nós temos. O apóstolo Paulo fala para nós tomarmos a armadura de Deus. E aí que está a nossa força. Veja só isso em Efésios 6, versículos do 13 ao 18. Vamos ler. Efésios 6, do 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tá vendo? Os dias maus podem acontecer, amados. Então ele fala aqui, tomem a armadura de Deus, igreja. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Amado, o que te deixa firme é a armadura de Deus. Não é a armadura religiosa. Entende? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Amado, que coisa linda. O que é cingir? É você colocar o cinto da verdade. É você se envolver. O cinto nos envolve, né? Quando você coloca um cinto, você se envolve daquele cinto. Então, o que Paulo está falando, vamos nos cingir da verdade. Amado, não existe outra maneira de você se cingir da verdade do que por meio da graça. João, escrevendo no seu livro histórico, no capítulo 1, versículo 17, ele diz o quê? Ele diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, a graça e a verdade são as duas faces da mesma moeda. A verdade não está fora da graça e vice-versa.
Então, para você cingir o seu corpo, metaforicamente, né, da verdade, é só por meio da graça. Então Paulo fala, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, ou seja, com o evangelho da graça, e vestida a couraça da justiça. Graças a Deus também já fomos revestidos da justiça de Cristo, amados. Aí ele continua, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçar os pés é o que? É um símbolo de você levar o evangelho, é estar preparado a levar essa palavra, a evangelizar. Está vendo o que é a nossa armadura? É você se cingir da verdade, se revestir da justiça, calçar o seu pé com o evangelho. Que palavra linda, né, amado? Agora veja aqui mais. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Amado, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Aos Romanos, Paulo diz, né? A fé vem por ouvir. Então, quando você ouve o evangelho, que é o que você está fazendo agora, você está tomando o seu escudo da fé. O escudo que te protege. Então, sobretudo, tomando o escudo da fé, olha, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Maligno aqui, amado, é um mal genérico, tá? Existem algumas versões bíblicas que aparece até um maligno aqui com M maiúsculo, como se estivesse se referindo a um ser, uma personalidade, né? E não é, maligno aqui não é nome próprio. Maligno no grego é uma palavra genérica para o mal. O mal de maneira geral. Qualquer que seja o mal que venha contra a sua vida. Entende, amado? Isso aqui é maligno aqui, tá? Então quando você está com o seu escudo ativado, que você ouve a palavra, você se cingiu da verdade, você calçou os seus pés com o evangelho, você tomou o seu escudo, você está protegido de todo mal. De todo ataque que possa vir contra a sua vida, obras da carne, pessoas falando mal de você, pessoas desejando o seu mal. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja dificuldades da vida que possam vir. Ninguém está livre de passar por um ou por outro momento de dificuldade na vida. Se você está com seu escudo, amado, empunhado, firme, ouvindo a palavra, você tem firmeza para vencer os dados inflamados do mal. E aí Paulo continua aqui falando, tomai também o capacete da salvação. Amado, por que capacete? Porque é salvação da mente. Você entende que sempre que o apóstolo Paulo fala de salvação, vou pregar para salvar alguns, mantenha-se salvo Timóteo. Ele está falando de quê? De salvação eterna? Não, a salvação eterna foi feita na cruz. Na cruz o Senhor morreu, ressuscitou e nos reconciliou lá para sempre. Todos os eleitos de todos os tempos foram reconciliados para sempre e salvos sempre, salvos na cruz. Ponto. Agora existe a salvação que acomete a nossa mente quando nós ouvimos o evangelho. Então o eleito de Deus que já é salvo no Espírito, quando ele ouve o evangelho, ele assume o capacete da salvação. É a salvação da mente. Então ele fala, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra. Na verdade, amado, tudo isso aqui tem a ver com a palavra. Porque você se cingir da verdade é o quê? É você assumir a palavra da graça. Você calçar o evangelho é o quê? O evangelho é a palavra. Você erguer o escudo e se proteger com a fé vem por quê? Pela palavra. Tudo é a palavra. A espada é o quê? É a palavra. Muito claro, né? Muito claro, muito claro. Então eu te digo, onde Paulo está dizendo aqui para jejuar, para buscar força? Onde Paulo está dizendo aqui fazer vigília, para buscar força, subir monte, e buscar força no padre, no pastor. Você vê que Paulo não fala, vem buscar força em mim. Não. No início, no primeiro versículo de hoje, nós lemos o quê? Buscai força no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Não é no apóstolo Paulo, é no Senhor, entende? Não é no Cristiano França, é no Senhor. Aí você acabou de ver aqui a armadura de Deus. Onde está jejum aqui? Não está. O que está aqui é oração. Oração está. Veja aqui o último versículo desse trecho, do 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração está incluída na armadura de Deus. Agora, jejum, sacrifícios religiosos, montes e vigílias, etc., isso não faz parte da armadura de Deus. Então a força que você precisa, amado, já está em você, mas você tem que estar em contato com a palavra. Que a palavra que é a espada, a palavra que levanta a fé, que é o escudo, a palavra é o evangelho que calça o seu pé, a palavra é a verdade que cinge os seus lombos, é a palavra.
Então, fortalecer no Senhor, se fortalecer no Senhor, é se fortalecer por meio da palavra da graça. É assumir a palavra, deixar a palavra entrar no seu entendimento e fazer a sua fé se ativar, meu irmão. Isso é que é buscar forças. Isso é que é se fortalecer no Senhor. É o que eu tenho feito, amado, porque não tem sido fácil para mim. Muita luta, tenho vivido muita luta ainda, muita perseguição, muita dificuldade. Só a minha esposa que convive comigo, que trabalha nesse ministério comigo, sabe o que nós passamos, amados. E o que eu particularmente tenho passado. Mas eu tenho buscado forças na palavra do Senhor na minha vida. No chamado que Deus tem na minha vida. Porque nós não podemos desanimar. Não podemos olhar por vista, amado. Olha, se eu fosse olhar por vista, amado, eu já tinha acabado com tudo isso. Já havia encerrado o ministério, já havia encerrado tudo de vez. Porque se você olha por vista, é só dificuldade. Poucos querem apoiar, poucos ajudam. Elogio a gente recebe muito, mas apoio, pouquíssimos apoiam de verdade. E ainda que muitos hoje, graças a Deus, a grande maioria entre em contato com a gente para glorificar pela graça, ainda tem muito ataque, muita perseguição, muita coisa. Amado, é difícil demais. Mas a minha força está na palavra. Eu mantenho sempre o escudo da fé ativado. Entendem isso? E eu digo mesmo para vocês, seja qual for a luta que vocês estejam passando, amados, seja qual for a dificuldade, você tem a força de Deus na tua vida. Por isso que Paulo disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí, o que é o poder? Vamos ver o que é? Romanos 1,16, veja só. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Já deu para perceber o que é o poder, né? Não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação da mente, tá, amados? Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, judeus e gentios. O evangelho é o quê? É o poder de Deus. O evangelho é o poder do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Quando nos envolvemos com a palavra, estamos nos envolvendo com o poder de Deus. O evangelho é um poder de Deus. 1 Coríntios 1,18, veja. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, vejam. Mas para nós que somos salvos, graças a Deus somos salvos, é o poder de Deus. Meus amados, a palavra da cruz, que é o evangelho da graça, né? Paulo chama o evangelho da graça de palavra da cruz, por quê? Porque a palavra da graça é a palavra que exalta o que foi feito na cruz. Não é a palavra que exalta sacrifícios, paga preço e lei de Moisés. Não, é a palavra da cruz. E ela é o quê? É o poder de Deus. Então, quando Paulo fala, como ele falou no início, buscai forças no Senhor e na força do seu poder, ele está falando do evangelho, amados. Quando Paulo falou da armadura de Deus, ele está falando do evangelho. Não é de jejum, de sacrifício, disso, daquilo, é do evangelho. Então, abençoados, quando nós nos envolvemos com o evangelho, com a palavra, com a armadura de Deus, nós somos corroborados pelo poder do Espírito. Efésios 3,16, veja. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O nosso homem interior, amado, ele é corroborado com o poder do Espírito que está nele por meio de quê? Da palavra. A palavra é a armadura de Deus. A palavra, como nós acabamos de ler, é o poder de Deus. Amado, na angústia, qual é o seu socorro? Qual é a sua fortaleza? É o quê? É o homem? É religião? É o quê? Não. Na angústia, a sua fortaleza é o Senhor. Salmos 37, versículo 39. Veja. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, graças a Deus. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Quem é a sua fortaleza? É o Senhor. Não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Cristiano, não é apóstolo Paulo, não é nenhum ser humano. É o Senhor.
Então, amado, se você estiver vivendo um momento de angústia, saiba que o Senhor é a tua força. E você pode buscar força nele, não em jejum, não em sacrifício, não em coisa religiosa, em monte, em vigília, em isso, naquilo, em óleo ungido, em campanha. Não. A força é a palavra de Deus ativada na tua vida. O escudo da fé está levantado quando você ouve. A fé vem por ouvir. Não é por viver fazendo sacrifício religioso, é ouvir o evangelho, é crer, é viver crendo. E no momento da angústia, entender que Deus é a tua fortaleza. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela força do Senhor em nós. A nossa força, entendam isso, amados, a nossa força exclusivamente vem do Senhor. Esse é o ponto principal de hoje. E você ativa essa força quando você vive por fé, quando você ativa o evangelho na tua vida, porque o evangelho é o poder de Deus. E eu encerro aqui, amados, com uma palavra maravilhosa do salmista. Esperemos no Senhor, nos animemos nele, amado. É isso que nós precisamos, é isso que eu preciso muito, meus amados, para vencer todas as circunstâncias e seguir firme nesse trabalho ministerial. Salmos 27, versículo 14, veja que lindo. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amado, fortaleça o teu coração pela palavra, pela fé, por ouvir o evangelho. A sua força, a minha força, a nossa força está no Senhor Jesus Cristo.